A cada nova geração de videogames, nós somos surpreendidos com gráficos cada vez mais realistas. Placas de vídeo mais poderosas são lançadas todo ano, e técnicas de renderização estão constantemente sendo aperfeiçoadas. Temos como resultado gráficos como nunca imaginados. Os fundamentos de renderização gráficas utilizados há uma década atrás ainda são utilizados hoje em dia. É óbvio que novas técnicas foram criadas para otimizar a performance e aumentar o realismo, porém a essência continua a mesma. E esse será o assunto do vídeo de hoje. Como os gráficos dos jogos são renderizados? Usando uma definição mais formal, podemos descrever renderização de jogos como sendo o processo onde objetos criados em um ambiente virtual tridimensional são convertidos em uma imagem bidimensional. O produto final de uma renderização gráfica é uma imagem, sendo esta formada por um conjunto de pixels. Pixel é o menor elemento em um dispositivo de exibição ao qual é possível atribuir-se uma cor, ou seja, pixels são pontinhos minúsculos que compõem as telas, e cada pixel é responsável por exibir apenas uma cor a cada dado instante. A união de todos os pixels forma uma imagem. Todo o processo de renderização ocorre com o objetivo de responder uma única pergunta: como determinar a cor que cada pixel da tela irá exibir? Para renderizar uma imagem, primeiro precisamos de um modelo geométrico de todos os objetos que compõem a cena. A geometria desses objetos deve ser descrita de forma matemática. A maneira mais comum de representar superfícies é utilizando malhas poligonais, ou seja, descrever as superfícies utilizando polígonos. Os polígonos mais comuns de serem utilizados são quadrados e triângulos. Contudo, para uso em jogos, a GPU é otimizada para trabalhar com malhas triangulares, onde cada polígono da malha é um triângulo. Veja que basicamente qualquer forma pode ser representada através de triângulos. Até mesmo formas circulares podem ser aproximadas, dada uma quantidade suficiente de triângulo. Essas malhas poligonais geralmente são compostas de três informações básicas: as arestas, que são os lados do polígono, os vértices, que são as coordenadas dos pontos em comum entre os lados do polígono, e a face, que é a superfície do polígono. Ao abrir o arquivo de um modelo simples, podemos ver como é feita a descrição dos vértices e das faces, onde V, X, Y, Z são as coordenadas tridimensionais dos vértices, e F, A, B, C são instruções para desenhar a face utilizando os vértices indicados. Com a descrição geométrica pronta, podemos agora aplicar texturas e materiais que darão as características únicas de cada objeto. Todos os objetos dessa cena moram em um espaço tridimensional, pois assim como na vida real, são descritos utilizando três dimensões: largura, altura e profundidade. Porém, para serem mostrados na tela, eles precisam ser convertidos em imagens bidimensionais, pois as telas dos dispositivos em que são exibidas as imagens possuem apenas duas dimensões: a largura e a altura. O primeiro passo é definirmos uma câmera para a nossa cena. A partir dela poderemos realizar essa conversão de 3D para 2D. Vale a pena mencionar que em computação gráfica, a câmera é apenas uma representação de um sistema de coordenadas. Não existe de fato uma câmera. Eu não vou entrar nos detalhes matemáticos por trás de transformações de coordenadas. Apenas saiba que a câmera é uma matriz que contém a posição e o sentido no qual será realizada a projeção da cena. Em 3D, nós geralmente utilizamos projeção perspectiva. Esse tipo de projeção imita o modo como a retina do olho humano funciona, onde objetos mais distantes aparentam ser menores. Uma câmera em projeção perspectiva trabalha utilizando um tronco de pirâmide, que é o volume do espaço que está potencialmente visível para a câmera. Esse volume tem o formato de uma pirâmide com a ponta cortada, e apenas objetos que se encontram dentro desse volume são renderizados. Com a câmera posicionada, é hora de determinar quais objetos da cena estão visíveis. Essa etapa é de suma importância em jogos, pois não podemos desperdiçar recursos renderizando objetos que não serão mostrados na tela. Qualquer objeto ou polígono que não esteja dentro do volume visível deve ser descartado. Da mesma forma, polígonos que estão virados de costa para a câmera não são renderizados. Um exemplo típico que acontece em jogos é quando o jogador ultrapassa os limites do cenário e as superfícies ficam invisíveis. Os objetos deixam de ser renderizados, pois a câmera agora está olhando para a parte de trás do polígono. O passo seguinte é a rasterização, ou seja, o processo de calcular quais pixels da tela serão utilizados para representar cada polígono. A seguir, deve-se calcular a cor de cada pixel. Este processo é de responsabilidade do Pixel Shader, que é um programa executado pela GPU. Vários elementos são levados em consideração neste cálculo: a cor da superfície, a quantidade de luz refletida, o tipo de material, entre outros. Quanto mais realista for a cena, mais elementos serão levados em consideração e, consequentemente, mais complicado será o código do Pixel Shader. Ao final do processo, nós finalmente chegamos à imagem resultante. Animações nada mais são do que várias imagens mostradas em sequência, dando a ilusão de movimento. Uma técnica comum utilizada para renderizar animações é o uso de dois buffers na memória para armazenar as imagens, sendo que enquanto uma delas é renderizada, a outra imagem já pronta é mostrada na tela. Todo esse processo é feito para renderizar um único frame. Se considerarmos um jogo que rode a 60 frames por segundo, são 60 imagens geradas a cada segundo. A GPU tem apenas 16 milissegundos para fazer todos os cálculos e renderizar cada frame do jogo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.